Olá, eu sou Charlie Austin e eu sou tu, Amor Vive no Mundo através de você. E você está aqui no Amor Sage, um espaço na internet onde a gente fala sobre consciência e energia. Eu já vou pedir para você deixar um joinha nesse vídeo, para esse vídeo ser melhor recomendado na plataforma do YouTube e também fazer a inscrição do canal se você gostar da nossa temática. Hoje eu quero falar com vocês sobre o poder de atração das teorias de conspiração. Eu, já em outros diversos momentos desse canal, desencorajei quem gostaria de permanecer aqui no canal a acreditar em teorias da conspiração. E olhando para trás, eu até reconheço, e então por sinal aceito, de que simplesmente falar, pessoal, parem de acreditar em teorias da conspiração, porque não vai ajudar na sua evolução espiritual ou no seu progresso de desenvolvimento da sua relação com o seu eu superior, poderia parecer um pouco arbitrária no sentido de que eu não estava dando explicação nenhuma. Talvez pode ter parecido para muitos que eu estava dando aquela famosa cartada do instrutor, daquele que está acima dos outros e pode dizer para os outros o que eles devem ou não devem fazer. Mas se em ocasiões anteriores nesse canal eu assumi essa atitude de simplesmente dizer não façam isso porque isso não vai funcionar para sua ascensão, é porque naquele momento muito provavelmente eu não estava preparado para falar, ou eu me achava não preparado para falar, ou para me aprofundar em maiores detalhes do que fazem as teorias da conspiração ser uma problemática tão grande, se você continuar a intertê-las enquanto você progride espiritualmente. E talvez até algum nível eu achava que o meu público não estava preparado para ver assim mais de perto o que realmente faz as teorias da conspiração, algo que não vai fazer nenhum bem para você, nem no agora, nem a médio ou curto prazo, nem a longo prazo. Mas agora nesse vídeo eu vou procurar elencar, listar para vocês quais são esses motivos que eu não falei em outras ocasiões. Primeiro, um dos motivos que fazem as teorias da conspiração terem um poder de atração tão grande sobre as pessoas é o aparente desaparente. Vou explicar para vocês o que é esse efeito do aparente desaparente. As pessoas geralmente que acabam adentrando nessas teias de redes conspiratórias, quero dizer, elas geralmente têm o tipo de raciocínio que vai da seguinte maneira. Elas veem quão sujo, quão desequilibrado, quão errado são as coisas aqui no planeta Terra, partindo da própria experiência que elas já tiveram na vida delas. Então, por exemplo, se elas trabalham numa grande companhia, numa companhia de alto nível, elas veem às vezes o chefe local que cuida da filial da empresa multinacional ou o que quer que seja, não repassar os relatórios para o nível superior, que está em um outro país, ou às vezes elas observam, por exemplo, seus colegas de trabalho tramando para serem promovidos enquanto derrubam o outro, ou, por exemplo, elas olham para os familiares e veem quantas qualidades não agradáveis às vezes os seus próprios familiares têm, ou no âmbito mais local, às vezes no mercado que elas têm no bairro delas, elas às vezes dão R$2 para uma pessoa, e às vezes a pessoa que está no caixa do mercado, em vez, o valor da coisa seria R$1,95, a pessoa não devolve os 5 centavos de volta. A pessoa fica com os R$2, elas veem isso como um pequeno sinal de desonestidade, mesmo que seja apenas 5 centavos, ainda assim é desonestidade. Então, assim, essas pessoas, elas meio que raciocinam em algum nível. Tem tanta coisa errada ao meu redor. E aí, quando elas se deparam com a narrativa, com a temática das teorias de conspiração, que falam sobre coisas muito piores, muito mais sujas, em níveis muito mais altos, em escalões muito mais altos da vida na esfera planetária, elas se perguntam, faz sentido, porque eu vejo isso na minha vida local. O que então impediria de nesses grandes centros de poder, nessas grandes instituições, também não terem essas sujeiras e essas injustiças sistematizadas? Então, basicamente, o que está acontecendo aqui? É o que eu falei, é o aparente desaparente. Elas pensam, isso é aparente na minha vida, é algo que eu consigo enxergar a todo momento. Então, isso talvez nessas outras escalas ou níveis da sociedade deve estar lá, simplesmente é desaparente. Eu não consigo enxergar porque eu estou muito distante disso. Então, isso é um dos motivos que levam as pessoas a acabarem comprando essa ideia de que tem algum grupo de pessoas escondido no mundo, planejando os próximos passos e assim por diante, porque elas acreditam que quando elas estão mais perto
de situações onde elas veem injustiças, elas estão vendo as injustiças porque elas estão perto daquilo. Então, se tem alguém, tipo, sendo um whistleblower, né, alguém que tá meio que cantando a sujeira que tá acontecendo em níveis muito maiores, deve ser verdade, porque elas não estão lá para saber, e então elas têm que acreditar em alguém que diz que é assim daquele jeito nesses outros níveis. Outra coisa que tá assim, nessa mistura, que é parte desse leite, dessa massa de informação que faz as teorias da conspiração ganharem a atração que ganham, é porque tem uma real energia de medo ali. As pessoas, a maioria da humanidade, levam uma vida muito difícil, em todos os sentidos, para ganhar o sustento, para ter uma casa, para ter uma dignidade, para se relacionar com outros, e a lista é infindável. Então, as pessoas muitas vezes atravessam a sua vida resolvendo situações todos os dias na base do medo. A maioria de nós, é assim que a humanidade vive. Então as pessoas se sentem ameaçadas. Tipo, se eu não pago aluguel, o dono da casa não vai querer saber, ele vai me pôr pra fora. Então a razão da pessoa pagar o aluguel não é porque é o que é justo, está sendo feita uma troca energética. É porque disso depende a vivência dela. Então os seres humanos, eles vivem na base do medo. E aí então, quando você está na base do medo, você já está acostumado a atravessar a sua vida na base do medo. Quando alguém vem te contando uma história muito grande de que tem alguém tentando violar o seu corpo, de que tem alguém tentando controlar o mundo, a mente das pessoas, isso faz sentido para você, porque você está nessa mesma frequência de vivência. Então, assim, essas teorias da conspiração assim, realmente trazem esse aspecto do medo, e as pessoas justamente caem nessas narrativas porque não é que as teorias em si trazem esse aspecto do medo, é porque antes disso acontecer, o medo já está nas pessoas e é um fator determinante na vivência das pessoas. Então as pessoas pensam, eu tenho que me defender do meu patrão para ele não me demitir, esconder os meus erros. Eu tenho que conseguir o dinheiro para pagar o dono da minha casa, senão ele não vai pensar duas vezes, ele não vai ser humanista. Então as pessoas pensam, putz, agora tem alguém aí escondido em altas esferas do poder querendo acabar com a humanidade. Faz sentido. Então, assim, as pessoas não raciocinam com a mente, é isso que eu tô querendo dizer. No geral, elas raciocinam através do filtro do medo. Por isso que as teorias da conspiração têm esse enorme poder de atração.